temos mais um episódio de Lord of Mysteries. Dan Smith aparece canibalizando, mais bruxas estão aparecendo, o culto da demonesa primordial. Klein com novidades no uso aprimorado ali das habilidades do mundo da névoa cinzenta. Novos combates sensacionais, habilidades biondas muito bem representadas, novas que a gente não viu até agora. O episódio 11 trouxe algumas preocupações pra mim em questão de escolhas da adaptação, mas que logo foram resolvidas, apaziguadas ali com excelência na execução do anime. Fazendo algo diferente então para esse vídeo, visto que faltam apenas mais 2 episódios depois desse, e mais 2 especiais, é claro, vou tentar trazer os próximos episódios, um vídeo para cada um, enquanto eu tenho mais tempo para trabalhar ali em trazer o vídeo sobre o mundo do universo Beyonder, do mundo Beyonder de Lord of Mysteries. Bem como outros assuntos, tanto o sistema Beyonder quanto o funcionamento do mundo, das igrejas, mas de uma forma detalhada. Então, se você tem gostado dessa série analisando e explicando os episódios do anime, por favor, se inscreva, deixe seu like e compartilha. E olha, no final, como alguns têm pedido, vou comentar ali um pouco mais de spoilers. Eu vou avisar antes do spoiler, não se preocupe, vai ficar até depois da vinheta final. Então vamos lá, falar desse episódio tão interessante. Então, o episódio começa basicamente com esse corte lindo ali da lua vermelha e esse palácio. Nossa, tá absurda demais a arte desse anime. Eu sei que eu me repito quando eu falo da arte desse anime, mas os artistas que trabalharam nisso aqui realmente estão de parabéns. Eu espero que ninguém esteja sendo escravizado ali, porque a qualidade é muito boa, é realmente sensacional. Mas logo vemos alguém consumindo carne humana logo na introdução. Ou bebendo ali sangue em algum tipo de cena meio bizarrinha, né? Mas logo vemos que ele parece ser Dan Smith, mas ainda não temos uma confirmação no início desse episódio. Parece apenas Klein vendo isso e a cena corta ali, voltando ali no passado. Então a gente claramente viu uma cena que vai ser mostrada ali possivelmente mais pelo final do episódio, como esse anime já fez antes em episódios anteriores. Vemos então a cena ali de uma moça se arrumando, né? Ela parece ser a Madame Sharon. Parece ser a Madame Sharon que vimos ali do último episódio. E depois logo uma discussão no parlamento, onde tá havendo uma discussão sobre a morte do Sr. Maynard, aquele que morreu aparentemente de infarto no último episódio. Ele era o antigo líder do grupo progressista de Tingen, o grupo político. Alguns homens aparecem, está profundamente ali revoltados nessa cena, estão acusando explicitamente a Madame Sharon, aquela moça nobre que a gente viu, de ser a culpada da morte. Porém, não há provas que indiquem isso. Mas o atual prefeito persiste em negar, pois a realidade indica que de fato é uma morte natural. Então ele começa o seu discurso mais profundamente ali. Lembrando como tinha as pessoas mais pobres, que têm sofrido de pobreza, doenças, descaso civil, fome, e isso está lentamente acabando com Tingen. As pessoas estão incertas ali sobre o próprio futuro. E aqui eu paro pra falar um pouco disso, e vi que em alguns episódios atrás, tanto no início do anime também, quanto nas cenas de investigação ali das mortes causadas pela Trice, tivemos um vislumbre dessa situação, né? Mas o anime agora está trazendo com mais força esse assunto. E agora é particularmente importante e interessante, porque afinal isso é, querendo ou não, uma obra steampunk. E para ser isso steampunk, não basta o vapor, o steam, sabe? Tem que ter o punk. Então tem que ter a crítica a um modelo de sociedade, tem que ter algum tipo de povo ali, uma pessoa sendo oprimido. Então Lord of Mysteries sempre trouxe isso, porém nunca mostrou tanto até agora. Como o mundo Beyond é muito louco, é perigoso muitas vezes, esquecemos que existe um mundo normal sofrendo ali por pontos da realidade, pela fome, por desigualdade, por falta de dinheiro, algo da realidade desse mundo. Enquanto alguns têm acesso ao bom e melhor, uma casa aquecida e iluminada, sistemas de gás e vapor. Vemos a situação que a Audrey vive, né? Ela é podre de rica lá em Backland, a gente viu um pouco disso na cena dela do cachorro falante. A gente vê que existe uma sociedade com uma disparidade aí. E tem pessoas que têm acesso a equipamentos tecnológicos, como câmeras, carros. A extrema maioria está na situação contrária. Eu falo porque são detalhes que o anime escolheu não mostrar tanto ainda em detalhes. Eu acho que eles vão mostrar mais no próximo episódio, mas são importantes para a construção do world building, a construção de mundo. Por exemplo, temos momentos de Benson conversando com Klein e Melissa na novel, explicando como muitas famílias têm que viver dividindo casas com quase mais 5, 7 pessoas, sobre como a maioria não ganha nem 2 pounds por semana, e isso é muito pouco dinheiro. Temos momentos que mostram como algumas pessoas moram de aluguel, especificamente por algumas horas por dia, então a pessoa só consegue alugar em alguns lugares de Tingen algumas horas por dia de uma casa ali só pra poder dormir praticamente, né, e guardar lá suas coisas. Então não tem nenhum espaço ali só delas.
Muitos moradores de rua, especificamente, a pobreza ali de Ting, né, atinge uma parte da cidade que é mais comum em áreas industriais, onde essas pessoas trabalham em terríveis condições de trabalho. Acredito que no próximo episódio isso vai ser ainda melhor aprofundado, né? Então não vou me aprofundar demais nesse aqui, acho que já foi o suficiente. Mas é interessante lembrar como esse mundo tem essas circunstâncias, né? Então, continuando, o prefeito solicita o apoio de todos ali, tanto do grupo conservador quanto do grupo progressista, para se unirem em prol de o ajudar na reforma política que o Maynard pretendia implementar, o cara que morreu. Porém, ele encontra uma resistência ali de um grupo político que se opõe a isso, e começamos a ver algo estranho, né? Algumas pessoas parecem estar controladas ali, agindo sob impulso, uma manipulação de alguém, incluindo o próprio prefeito, que logo vemos que a pessoa manipulando é claramente ninguém menos do que a Madame Sharon. Então, Klein e os Nighthawks estão precisamente investigando ela. Klein aparece na cena, inclusive de uma forma particularmente aleatória, ele consegue um fio de cabelo da Madame Sharon quando ela tá indo embora. Meio meme, mas enfim. E eles estão investigando a casa dela, ou especificamente o Dan Smith e o Kenley, a mansão do antigo Barão Coy, que ela herdou após a morte desse cara. Vemos uma foto então do investigador Triss, antes de se tornar Triss, a bruxa, ao lado da Madame Sharon, então eles eram conhecidos. Vemos também pó de múmia, que é comum entre os nobres, representando aqui um pouco do mundo real, né? Os nobres da Europa usavam muito esse produto, compravam, né? Até que Dan Smith abre um cofre, enquanto Klein a persegue de carruagem, mas ele não encontra nada demais no cofre. Klein consegue usar então uma divinação em uma determinada cena para adivinhar ali a localização dela. E ele continua sua perseguição ali, que não parece ter passado ali despercebida por Sharon, que usa algum tipo de poder estranho, ou seja, vemos a partir daí que ela é uma Beyonder sim, e que ela interferiu com a divinação de Klein. Vemos que Klein parou próximo ali da companhia de segurança Blackthorn, ou seja, a sede dos Nighthawks, mas não sabemos bem porquê, ele até se pergunta se é uma coincidência. Logo vemos ali uma cena e uma coloração particularmente muito bonita por ali, e nessa cena tem uma mulher falando com Sharon, dizendo que ela gosta do cheiro do desespero, da dor, da supressão e da opressão que aquelas pessoas de Tingen vivem, que ela vê que está vindo da classe trabalhadora em Tingen, e ela elogia que Sharon parece estar indo muito bem em sua missão. Nós não sabemos qual é sua missão, então seja lá qual for, mas fica claro que Sharon é então revelada como uma demonesa de sequência 6, do caminho do assassino. Ela na sequência é chamada de Demoness of Pleasure, demonesa do prazer. Logo acima da sequência 7, bruxa, então ela já é mais forte que a Triss. Elas têm aquele momento ali de debater filosoficamente sobre como podem controlar a sociedade por meio de suas características, e a mulher que fala com Sharon logo se demonstra como alguém que é claramente superior a ela, dentro dessa seita das demonesas primordial, e temos apenas a sua face ali revelada em um determinado momento, e o seu nome, a Santa do Branco, que reclama e repreende um pouco Sharon pela morte do Maynard. Ela parece estar bem acima ali do nível de poder de Sharon, mas a sua sequência não é revelada pra gente, apenas o nome e título, que é a Santa do Branco, naquele momento. Vemos então Klein se infiltrando na casa de Sharon, e ele parece encontrar o mesmo cofre que Dan Smith, mas ele percebe um fundo falso nesse cofre, onde ele vê uma foto de um jovem homem ali, que pela semelhança, ele conclui que era a Madame Sharon, do seu passado, provando então que ela é uma demonesa, ou pelo menos é seguro para ele trabalhar com base nessa hipótese. Com um pouco mais de procura, Klein vê um cômodo contendo uma estátua da demonesa primordial, a deusa entidade ali da seita das demonas, né? E ele vê também corpos e estranhas teias de aranha. Porém, a Madame Sharon logo sentiu algo estranho na cena, e devido à reação da estátua, ela aparece ali sentindo que alguém pode estar ali. Dan Smith e Kenny não estão mais lá, eles já investigaram e foram embora. Klein está sozinho, ele ficou em perigo, né? Então ele tenta se esconder, ele quase foi revelado, porém de repente o tempo do anime parece voltar, e vemos Klein momentos antes de ir para a mansão de Sharon, onde entendemos que Klein, na verdade, não foi de uma forma normal como pensamos, ele foi de uma forma diferente, que é o ponto justamente que eu tinha citado, né, que eu achei que fiquei duvidoso da escolha de adaptação do anime, pensei que eles iam fazer besteira aqui, mas o anime me enganou completamente, porque logo aparece que em sua casa, Klein se isola ali, faz o selo de espiritualidade e tal. Ele pensando em um princípio que ele aprendeu sobre como divindades respondem a rezas, ele aprendeu isso com a Madame Dali. Ele resolve testar se ele, com o avanço de sua sequência, pode desempenhar ali novas habilidades com a névoa cinzenta. Para isso, ele ora para si mesmo, como o tolo. Então ele fala, o tolo que não pertence a essa era, o Lorde acima da névoa cinzenta, o Rei de preto e amarelo que impunha boa sorte. Eu traduzi aqui de forma livre, eu não sei como é que a Crunchyroll colocou ainda. Assim, ele conclui a oração para si mesmo, como o tolo, que é a identidade dele acima da névoa, e
E ele vê que nada acontece, então ele resolve ver acima da névoa cinzenta se teve alguma coisa diferente por lá. Então ele faz o ritual normal ali, né? Ele faz os 4 passos em forma anti-horária e vai pra cima da névoa como tolo. Assim ele abre um tipo de lá, ele responde a si mesmo e abre um tipo de portal, criando uma conexão espiritual entre os dois mundos. Por meio disso, ele invocou então o próprio espírito, com os poderes da névoa cinzenta, ele invocou a si mesmo, mas não na sua forma física. Ele então parece poder levar alguns artefatos de poder espiritual com ele. Aqui ficou só subentendido, no anime não deixou tão claro, mas é explicado com calminha na novel, né, que ele não consegue tocar em nada, mas a partir do momento que ele toca no apito de cobre do Azik, ou no amuleto de sol que ele criou, o corpo espiritual dele parece se fortalecer. Então ele pegar em itens, Beyonder, itens que tem algum tipo de poder espiritual, fortalecem o próprio espírito dele, mas também deixou ele mais ou menos com a característica daquilo. Então ele fez esse processo de dia. Então como ele tentou sair de casa somente com o apito de cobre do Senhor Azik, que tem propriedades mais ligadas ali aos Beyonders da morte e tal, é algo mais sombrio, quando ele tenta sair, o espírito dele se queima um pouco, ele toma um pouco de dano do sol. Mas quando ele tenta sair só segurando o amuleto do sol que ele criou, ele não passa por esse problema. Então aqui é um ponto curioso. Eu não sei se vocês vão trabalhar melhor com isso no futuro, mas se não, fica aí a informação da nova, que eu acho que eles só aceleraram mesmo. Até porque esse episódio trouxe um tema muito específico, não trabalhou com muitos temas, mas fez de uma forma muito bem. Mas aí não vamos chegar lá. E vai com ele explorando por aí nessa forma espiritual. Então ele percebe que ele consegue ficar até uma certa distância do corpo dele, e ele vai aproveitar isso para investigar a casa da Madame Sharon. Primeiramente, ele vai ali passeando pela cidade de Tingen, ele anda, e ele só consegue interagir ali com forças espirituais. Então temos revelado que ele foi pra casa da Madame Sharon não em sua forma física. Então quando a Madame Sharon abre ali a cortina, ela não viu ninguém, pois Klein não estava no seu corpo real, físico, né? Apenas uma forma espiritual que não foi revelada. Ela, como Beyonder, podia sentir alguma coisa, mas não teve como provar. É por isso que ela sentiu que havia alguma coisa ali, mas não viu ninguém. Mas Klein sentiu e conseguiu ver a sala escondida da estátua, diferente dos outros, justamente porque ele estava na sua forma espiritual. Bem como o fato dele conseguir ver a foto escondida dentro do armário que o Dan Smith não viu, também foi por causa disso, porque ele passava a parede, né? E foi por isso que essa revelação me pegou muito, porque quando o Klein vai pra casa dela já na sua forma espiritual, a gente já sabe pelo novel que ele tá indo lá. Enquanto no anime, eles simplesmente mostraram que ele já tava lá, e depois voltou no tempo ele mostrando que, na verdade, eu fui de forma espiritual. Aí eu percebi que o anime realmente fez uma jogada muito boa nisso, surpreendendo até quem já leu a novel. Então foi muito interessante, eu gostei dessa parte. E depois disso mostra como o Klein faz o reporte e informa ali pra Dan Smith o que ele viu. E ele associa a Madame Sharon ao culto da demonesa primordial. Então Dan Smith solicita ele e Kenley para irem nessa missão junto ali com o artefato 30217. Acho que foi esse. Ou seja, um artefato de nível 3 não é um artefato muito perigoso. É o nível menos perigoso, né, entre os artefatos selados deles. Enquanto na novel sabemos que eles não chamaram mais gente aqui, porque não tinha gente disponível, no anime eles só chamaram mesmo lá, sem dizer muita coisa. Mas vemos então Klein e Dan finalmente indo buscar um artefato atrás do portão de Shanice. Vimos pela primeira vez no anime como é o portão de Shanice por trás daquela porta. As estantes virando, portas guardando outras seções, aquela sala cheia de símbolos da deusa da noite eterna. Aparecem os velhinhos Beyonders que eu tinha falado em outro vídeo. Ele guarda o portão de dentro, né? Bem como a presença de fios negros misteriosos, que ele parece ter um poder que guarda e parece guardar todo aquele espaço. Portanto, esse é o espaço que vemos por trás do portão de Shanice. E eles vão lá, vemos o velho pegar um artefato chamado Espelho do Médium Espiritual, o artefato 30217. E o Dan Smith explica que parece ser um artefato muito bem efetivo contra as demonesas. Mas é importante que eles nunca olhem para o espelho. A gente ainda não sabe porquê nessa explicação, mas o plano é que eles vão para o combate, enquanto Dan vai puxar ela para um sonho. Aqui o anime já corta, ele vai direto para a cena deles invadir a mansão de Sharon quando ela está lá, teoricamente sozinha. Os funcionários que podem estar na mansão já foram embora. Eles então entram discretamente, apenas Klein e Kenley, enquanto ela parece estar dormindo e em estado de sono que o Dan Smith teria colocado ela. Porém, o anime mostra que pelas bênçãos da estátua da demonesa primordial, o Dan Smith falhou e Sharon tinha preparado algum tipo de ritual para se preparar em caso de uma coisa assim acontecer. Ela então não estava no pesadelo, ela acorda e rapidamente iniciou um ataque contra os dois. Porém, ela é presa em algum tipo de fio das trevas, possivelmente invocados ali pelo Kenley, e logo em seguida Kenley já usa o espelho. E Sharon vê o espelho, porém logo em seguida ela reage e consegue escapar, antes que alguma coisa aconteça.
teoricamente, o fato dela já ver o espelho já deveria ter ativado o efeito dele. Então não entendemos por que, nesse momento, ela não foi afetada. Mas não demora muito pra percebermos que ela usou não só uma habilidade de substituição e começou a usar chamas negras ali pra queimar o que prendia ela. Ela desaparece para outro lugar usando sua invisibilidade. E quando ela revela escapar de tudo, Klein percebe que tudo na verdade era uma ilusão. Desde que eles chegaram naquela sala, ela criou uma ilusões ali dela mesma. Então não foi ela que viu o espelho. Por isso, além da ajuda da Demônia Primordial, ela não entrou em sono da estátua, né? Nessa situação, Kenley entra em desespero e usa o espelho ali contra Sharon. Porém, a Sharon usa uma habilidade de substituição e coloca um espelho no lugar dela mesma, fazendo com que Kenley veja a si mesmo no espelho que reflete o artefato, que parece criar uma versão alternativa espiritual dele, uma poderosa maldição que faz com que Kenley comece a enforcar a si mesmo. Mas Klein está preso pelos fios de Sharon e não consegue escapar para ajudar o Kenley White. Mas Klein, sempre preparado com amuletos, começa a usá-los ali para reagir, tentando colocar ela para dormir. Klein só conseguiu sobreviver até agora contra uma Beyond de sequência 6 devido às suas fortes habilidades de premonição, né? Então, o seu avanço como um palhaço o coloca muito na vantagem, já que ele tem essa habilidade de ver levemente ali no futuro e prever ações, podendo então ter um pouco mais de segurança nesse tipo de situação. E Klein tentou colocá-la para dormir com amuletos do sono, porém ela desvia, mas não de todos. Entretanto, Klein também foi afetado pelas habilidades de sono linear, mas devido à sua habilidade de se manter consciente, ele acorda imediatamente e dispara contra Sharon. Porém, ela já havia usado a substituição de espelho e começa a atacar Klein, invisível por todo lado ali, com suas ilusões, etc. Kenley parece estar ficando pior, mas já é tarde demais para ele. De repente, quando Klein está o observando, ele vê Kenley cuspir o próprio coração pela boca, de uma forma grotesca, mas com uma loucura e caos artisticamente falando ali, né? Que mostra perfeitamente, mais uma vez, o tipo de loucura, de situação perigosa que os Beyonders, que os Nighthawks têm que sofrer todo dia, que eles trabalham com. Essa cena é muito boa, não tem como. Por mais que a gente vê que o Kenley claramente morreu ali, não tem como ele sobreviver depois de ter cuspido o próprio coração. Toda a cena do combate, das habilidades de Beyonder, de como isso é representado, de como essa bizarrice, a cena de combate é muito boa, muito bem feita. E não demora muito pra Sharon reaparecer, desviando dos tiros de Klein, que tenta usar o espelho novamente, um tanto enfurecido devido à morte de Kenley, mas ele falha pois é atrapalhado ali pelos fios. Dan Smith acorda e percebe que ela não estava no sonho, então ele teve esse delay de ser enganado por ela mesma no próprio pesadelo. Klein então percebe que o corpo de Sharon parece estar de alguma forma ligado à estátua da Demonesa Primordial, pois sem querer uma das suas balas atinge a estátua e ela se fere um pouco, o que a enfurece. E ela continua usando suas magias de gelo. Klein soluta é atingido e metade do seu corpo é congelado. Sharon começa a explicar parte dos seus planos malignos lentamente ali, mas ela não mata imediatamente também porque ela quer saber os segredos de como que ele invadiu a casa dela. Então ela sentiu ali por meio da percepção espiritual que de fato alguém tinha invadido a casa dela, mas ela não teve como provar. Ela sente pela energia de Klein que provavelmente era ele, e ela tenta entender como que ele fez aquilo sem que ela soubesse. Mas no momento final, Dan Smith chega invocando a escuridão naquela sala, a impedindo de agir temporariamente. Porém, ela se esconde uma espécie de casulo de teia antes de tomar qualquer golpe muito poderoso de Dan Smith, se protegendo. Ela então reaparece e começa a luta contra o Dan Smith, que usa vários poderes de manipulação de trevas, das habilidades de purificação da deusa da noite eterna, para lidar ali com a Madame Sharon, mostrando que ele parece lidar par a par com a Beyond de sequência 6, mesmo que ele mesmo seja um Beyond de sequência 7. Klein então calcula o momento exato em que o corpo real de Sharon iria ver o espelho que ele pretende jogar, logo a afetando. Klein então joga o espelho e, juntando isso com a destruição da estátua, ele, no seu estado atual de Klein, que ele está sentindo profunda tristeza e ódio pela morte de Kenley, ele consegue finalmente finalizar ali a Madame Sharon, que não conseguiu reagir a tempo devido ao fato de ter visto o espelho e ter entrado na maldição do espelho. Klein então parece profundamente abalado mentalmente, com muito ódio e êxtase ali daquela batalha mortal, quase um PTSD, que ele acabou de vivenciar contra a Madame Sharon. Ela é certamente o oponente mais forte que eles já enfrentaram até agora, que o anime nos mostrou. Desde que ele reencarnou nesse mundo, foi a situação mais perigosa que ele já esteve, foi esse combate com a Madame Sharon, e o assustou bastante ali, principalmente também pela morte do seu companheiro de trabalho e amigo Kenley. Logo a cena tem mais uma corte, vai para outro momento, em que algum tempo depois eles ainda estão no mesmo local. Vemos então Klein andando ali pela missão, indo reportar mais informações para Dan Smith, já um pouco mais calmo, que por sua vez Dan Smith parece estar sozinho em uma sala, e Klein o vê canibalizando e bebendo sangue de Kenley que está no chão. E apenas vemos o Dan Smith olhar para trás e o episódio acaba. Bem,
No início eu estava bem duvidoso sobre como ia ser esse episódio, se ele ia ser bem adaptado da novel. Eu não botei muita fé depois que eu vi que o Klein tava lá no corpo físico, mas realmente superou todas as minhas expectativas. Simplesmente por esse plot twist que me pegou também. Mas também teve muitas demonstrações no anime da loucura, perigos, beyonders, um aprofundamento na política e na situação das pessoas daquele mundo, de Tingen principalmente, da cidade. E vemos Dan Smith e Sharon em um combate excepcionalmente bem animado, mais artefatos selados aparecendo, como o espelho, mostrando que eles podem ter praticamente todo tipo de uso, né? Então não sabemos quais tipos de artefatos tem ainda para aparecer, mas foi um episódio extremamente bem dirigido. Amei aqui a adaptação, acho que foi uma das melhores adaptações até agora da nova, foi esse episódio realmente. Trazendo até novidades de certa forma. Quando pensei que iam cortar algumas cenas, na verdade não. Foi feito até melhor, talvez. Então, realmente, fiquei mesmo surpreendido com a qualidade da adaptação trazida nesse episódio. Ainda me preocupo que só temos mais 2 episódios, mas eu acho que vão fazer um trabalho muito bem feito. E fico ansioso pelos 2 episódios especiais que ainda estão por vir, né? Teoricamente só tem mais 2 episódios e mais 2 especiais. Então, a partir daqui, o vídeo realmente encerra. Porém, se você quiser ficar para spoilers, beleza. Mas se não, por favor, se você gostou do vídeo, curta e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos sobre vários temas aí do mundo geek, mas também muito sobre Lord of Mysteries que ainda tem por vir, sobre o mundo de Lord of Mysteries, Sistema Beyonder, e até a próxima. Tchau, tchau. Porém, se você é muito ansioso, quer spoilers, bem, primeiramente eu realmente não recomendo muito procurar spoilers na wiki do Lord of Mysteries e em sites por aí no geral. Porque vem spoilers de muito mais coisas aí juntos que você vai acabar vendo. É sério, além disso, não realmente recomendo spoiler nem aqui. Recomendo fortemente esperar mais um tempo pra ver as respostas no anime. Mas se você quiser saber mesmo, aqui vai. Bem, poxa, muito bom a adaptação ali do Dan Smith canibalizando, bebendo sangue do corpo do Kenny. Isso vai ficar mais claro ali nos próximos episódios, eu acredito. Porém, foi basicamente isso mesmo que aconteceu, inclusive na novel. A partir desse evento, Klein começa a ficar se perguntando e pensando, sem falar diretamente com o Dan Smith, pois ele não o viu, se Dan Smith está mostrando sinais de perder controle. Klein continua fingindo que não viu nada. E dentro de 1 ou 2 episódios, isso vai ser explicado. Vamos dizer, em uma situação específica, Dan Smith vai explicar para Klein que existe algo chamado indestrutibilidade da característica Beyonder. O que é isso? Bem, quando um Beyonder... Isso é um spoiler grande, então, último aviso. Quando um Beyonder morre, ele deixa os ingredientes principais de uma forma condensada ali para o avanço de sua poção. Uma condensação de todas as poções que ele já tomou, digamos assim. E enquanto seu sangue e carne no geral podendo ser usados também como ingredientes suplementares das poções, enquanto os outros são os ingredientes principais. Então existe esse aspecto de que características Beyonders nunca são perdidas, elas são levadas em frente, elas nunca são destruídas, mas elas podem ser separadas, os ingredientes que se juntaram em tudo. E isso é um spoiler relativamente grande, mas que logo vai ser explicado, né? E essa característica Beyonder é basicamente essa soma de todas as poções que aquele Beyonder já tomou antes. Isso vale para um Beyonder que morreu ou morreu perdendo o controle. De qualquer jeito, ele vai deixar para trás a característica Beyonder. E às vezes essa característica pode formar artefatos, selados, ou só o ingrediente mesmo. Mas essencialmente são ingredientes Beyonders condensados. E esses materiais podem ser usados para avançar sua sequência. E os materiais suplementares podem até te fortalecer, né? Ou criar outras poções se você for do mesmo caminho do morto. E por isso Dan Smith explica que ele ganhou um ritual ali, por algumas razões que vai ser explicadas em detalhes aí logo, que é esse ritual que a igreja deu pra ele, permitia que ele pudesse consumir as características Beyonders dos seus parceiros que morreram para ficar mais forte. Então, apesar de ele ser um Beyonder de sequência 7, ele tem a força que é explicada de pelo menos um Beyonder de sequência 6. Então ele é um Beyonder forte. Existe outro motivo emocional e filosófico por trás disso, mas eu acho melhor para a explicação que o anime vai dar. Então, a verdade é não. Dan Smith não está perdendo controle. Klein até desconfiou que ele era um vampiro. Sim, vampiros existem no mundo de Lord of Mysteries. E podemos dizer que a razão do seu comportamento estranho vai muito ali pessoal e emocional também. E isso vai trazer esse personagem para um novo nível. Tão logo isso seja revelado, o motivo completo, né? A explicação completa provavelmente vai ser dada ou no último episódio ou já no próximo.
então fortemente recomendo ver por lá. Acho que por hora o spoiler da lei da indestrutibilidade da característica Beyonder já é forte, então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse modelo de trazer um spoiler separado no final, é algo que alguns têm pedido assim, então eu vou pelo menos testar, né? Acho que vale a pena. Mas eu não sou particularmente fã de trazer spoilers, é uma obra que sofre muito de você pegar spoilers, né? Então vale muito a pena ir desvendando os mistérios desse mundo junto com o protagonista. Mas é isso. Então ficamos por aqui e tchau, tchau.